Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobu, vamos para o vídeo. Então, galera, o vídeo de hoje, né, é a parte 2, né, dos melhores gays dos animes, né, mais poderosos. E já temos a parte 1, né? Vocês vão aí na playlist de rankings para poder assistir, né? E também vou deixar aqui no meio do vídeo, né? No card, né? Para vocês assistirem a parte 1. Então, se não tá aqui nessa parte 1, pode ser que, ou nessa parte 2, né? Pode ser que o seu gay preferido dos animes esteja, né? Na parte 1. Então vamos, né? Para o sétimo lugar, eu coloquei o Otokosuki. Que esse cara, né? Ele é pouco conhecido, né? Porque ele apareceu basicamente no capítulo final de Dragon Ball Z, que é aquele capítulo, né, onde mostra todo mundo, mostra Pan e mostra todo mundo já grande, né? Mostra o Ubi, mostra o Trunks, mostra o Goten, né? Que eles vão participar de um torneio de artes marciais, né? E os 16, né, que lá nesse tempo não era mais 8, era 16 participantes. Eles aparecem, né? Os melhores colocados ali, né? E tem um personagem, né, que ele lembra muito, né, o Village People. E onde ele fica fazendo gracinha, né, com o Trunks, né? Que ele é um personagem assumidamente gay. E ele fica fazendo gracinha com o Trunks, né? Como se ele fosse querer ter algo com o Trunks, né? Que o Trunks até fica... quando ele fica adulto, né? Ele fica mais tímido. Então, ele fica envergonhado, né? Com essas cantadas, né? Do Otokosuki. Então, em sétimo lugar, eu coloquei ele, né? Porque, além dele ser um dos 16 mais poderosos, né, desse torneio, né, que já é muito ali no mundo de Dragon Ball, ele é apenas um humano, né, com o poder de luta, né, mais fraco. Em sexto lugar, né, eu coloquei a Tomoyo, de Sakura Card Captor, né, que a Tomoyo, né, tem fortes indícios, né, que ela é bem apaixonada pela Sakura, né, e também, né, outra coisa que a gente leva em consideração, né, também é que a mãe dela, né, elas são meio que são primas, né, a mãe dela era muito apaixonada pela mãe da Sakura, né, e que acabou que a mãe da Sakura acabou morrendo, né? E esse negócio, né, que ela sempre quer tirar fotos dela, né? Sempre fazer roupas pra ela, fica falando, oh, você tá muito linda, sempre deixando ela muito linda, né? E tem um momento, né, até tem um momento numa das cenas que ela tem uma fala, né, que basicamente ela é apaixonada pelo amigo do irmão, né, que mais tarde a gente vai saber que é o namorado do irmão dela. E a Tomoyo fala, né, que basicamente, né, nem sempre quando você ama, você fica com a pessoa, né, você pode ficar por perto só para poder admirar, né. Basicamente ela querendo dizer, né, que ela vai ficar por perto, né, da pessoa que ela ama, que é a Sakura, para poder ficar admirando ela. Então em sexto lugar eu coloquei a Tomoyo, né, de Sakura Card Captor. Agora, em quinto lugar, né, eu coloquei o Pina do anime, né, Beastars. Que ele é um lobo, né, que ele tem uns trejeitos meio femininos, né, só que ele chama a atenção, né, um lobo não, um bode, com trejeitos meio femininos, que ele chama a atenção, né, de várias e várias pessoas ali em Beastars, né? As meninas ficam tudo afim dele. Só que em algum momento, né, ele dá a entender, né, que ele curte de tudo ali, né? Que ele basicamente seria, né, bissexual. Então ele namoraria com a... Ele queria até dar uma chavecada, né, no Legoshi, né? Que basicamente depois do primeiro interesse amoroso dele, né, todo mundo quer namorar com o Legoshi. E o Legoshi fala, meio que dá a entender que não gosta, né, disso aí, mas ele ainda fica com esse jeito meio feminino ali, meio flertando com o Uso também, né, que matou a alpaca, né, então ele é um personagem, né, no mínimo, bissexual. Então, em quinto lugar ficou o Pina do anime Beastars, que é um anime muito bom, né, e eu já trouxe, né, repercussão dos vídeos, né, eu já trouxe os vídeos aqui mostrando pra vocês, né, comentando, né, minhas impressões sobre a primeira, segunda e terceira temporada, que é a temporada final de Beastars. Então, em quinto lugar ficou o Pina de Beastars. Em quarto lugar, né, eu coloquei o Jakotsu do anime, né, Inuyasha, que basicamente, né, ele é
não dá pra perceber direito, né? Se ele é um travesti ou um transexual, né? Só que dá pra perceber, né, que ele se veste com roupas femininas, se maqueia, né? E ele não e ele dá indícios, né? Que ele não se sente, né, como um homem, né? Ele nasceu sendo um homem, né? E que ele não tem essa orientação sexual, né? Que seria ser um homem hétero, né? Ou ele pelas vestimentas dele, ou é tratado como travesti ou transexual, né? Eu sei que no Oriente, né, tem as ladyboys, né, que basicamente são mulheres, né, que se vestem, ou são homens que se vestem como mulheres e também como são bem femininos, né? Basicamente pode ser isso, que como se trata de um anime, né, oriental, mas a gente já sabe, né, que ele também é um personagem, né, homossexual. E ele tem poderes de vento, né? Ele é bem poderoso, então ele é um dos personagens também mais fortes que nós temos aqui nessa lista. Então, em quarto lugar, né, ficou, né, o Jakotsu. Agora, em terceiro lugar, né, o personagem que eu coloquei para vocês foi o Puri Prisoner de One Punch Man, né? Que ele também era um herói, né, que estava preso. Que ele é bem poderoso mesmo. Ele é muito forte, né? Tanto na forma física como em ter força, né? Ele é muito poderoso. E, logicamente, né, ele tá sempre com uma roupa de prisioneiro, ou às vezes nu, e com uma bola de ferro, né, nos seus pés, né? Por ele ter sido, né, um prisioneiro. E basicamente, né, ele se prende porque ele não consegue se controlar, né, quando ele tá em volta de homens bonitos e começa a chavecar e querer namorar com ele, né, e também por ser muito forte, né, isso pode surpreender, né, seus oponentes. E ele é muito poderoso mesmo, né, ele foi mostrado numa luta, né, que basicamente muita gente tava com dificuldade, né, o quanto poderoso ele era. E também quanto ele é chato, né, quando tá perto de algum homem que ele acha bonito também, que ele fica muito interessado neles, né, e basicamente um negócio, né, porque é um contraste, né, que ele é bem musculoso, né, com basicamente uma maquiagem no rosto, né, e ele também, né, é considerado, né, um homossexual. Então, em terceiro lugar, né, ficou o Puri Prisioner. Em segundo lugar, né, nós temos o Miyuki. Ou, não, na verdade, né, a Miyuki de Yu Yu Hakusho, né? Que é um personagem, né, de uma cena muito famosa, né? Que ela é um yokai, né? Que também ela é transexual, né? E ela é totalmente feminina, né? Tanto em aparência, quanto em voz, comportamento, né? E também no seu visual, né? Na sua aparência. E basicamente ela estava numa luta, né? Que ela é um yokai poderosa, né? E ele estava lutando, né, contra o Yusuke. E o Yusuke, né, no meio, ele estava em dúvida se ela era um homem ou uma mulher. E ele acabou, né, no meio da batalha, né, apalpando suas partes, né, para saber se ela era homem ou mulher, né? Foi a que ela descobre, né? Ela fica envergonhada e fica com raiva querendo lutar contra ele mais forte, né? E basicamente, né, foi uma cena, né, que muita gente achou muito polêmica acontecer isso, né? No anime e tal, já pensou se todo mundo ficar em dúvida, for passar a mão em alguém e tal, uma coisa meio perigosa, né? Só que como era um anime bem antigo, né, meio que passou desapercebido, né? Só que pra hoje, né, até o próprio criador falou, né, que ele se passou um pouco, né, nessas ideias, né, de criar essa cena, né? E meio que se arrepende, né, de fosse hoje em dia ele não faria de novo, né? Mas foi uma cena que ficou muito famosa por causa disso. Então, em segundo lugar, na verdade, né, ficou a Miyuki, né, do anime Yu Yu Hakusho. Agora, em primeiríssimo lugar, né, ficou o Bon Clay de One Piece, né? Que até hoje a gente não sabe se o Bon Clay morreu ou se ele tá vivo, né? A gente só sabe que ele é um personagem, né, um dos personagens favoritos de muita gente, né? Que onde ele chegou, né? Fez uma amizade incrível, né? Com o Monk de Luffy, né? Ele fazia parte daqueles vilões, né? Só que a gente sabia que também era um Okama, né? Ele também foi amigo, né? Do Ivankov, né? Que tinha aquele mundo, né? Que era basicamente, né? Para os gays, né, homossexuais ali no mundo de One Piece. E até hoje a gente não sabe, né, se ele morreu, se ele tá vivo, né, mas especificamente pode ser que ele tenha morrido, né, mas é aquele negócio, né, se a gente não viu um corpo, pode ser que esteja vivo ainda, né, e muitos esperam que um dia ele realmente apareça de novo, né. Então o Bon Clay, né, ficou em nosso primeiro lugar, né, porque além de ser muito poderoso, né, ele também, né, é um dos personagens homossexuais, né, mais famosos dos animes. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder dar uma ajuda aí nas minhas redes sociais, me seguindo, vou ficar bastante agradecido, né? E passem na parte 1 se ainda não assistiram. E se já assistiram, né? Já passaram na parte 1, passem lá no nosso
na nossa playlist de ranks, né? E assistam mais um vídeo, né? Do começo ao fim em velocidade normal, né? Para poder me ajudar na monetização. Então é isso, galera. Da Jobo.